Nós continuamos agora o nosso estudo sobre tensores, com um pouco da álgebra tensorial, que vai nos ensinar a fazer o produto interno ou produto escalar de dois quadrivetores e aprender também um papel do tensor métrico na operação de subir e descer índices. Antes, então, a gente vai recordar o que nós vimos sobre tensores, particularmente a definição dos tipos de tensor a partir de regras de transformação. Então nós vimos um tensor contravariante, ele se transforma a partir de uma derivada que relaciona as coordenadas de dois sistemas, S e S barra, um sistema barra, e eu quero transformar então esse tensor do sistema S barra para um sistema S. Então isso é feito a partir de uma derivada que relaciona coordenadas nesses dois sistemas. Eu ponho um índice alfa aqui, um índice beta aqui, assumo um somatório nessa notação em que o índice beta é repetido em cima e embaixo. E aí eu tenho um tensor contravariante de ordem 1. Por outro lado, se eu tiver um tensor covariante de ordem 1, a passagem do sistema barra para o sistema sem barra é feito por uma derivada, mas que dessa vez tem uma estrutura diferente. Então eu coloco aqui os índices dessa forma, eu tenho um somatório sobre beta agora aqui, e o alfa se mantém como um índice embaixo que vai aparecer representando o tensor covariante. Tá? Então aqui, ó, sem barra, sem barra, sem barra com barra, né? Uma estrutura diferente para cada uma dessas transformações. Então a gente chama este de contravariante e este de covariante. A partir dessas duas regras a gente pode montar várias outras. A gente pode construir então a regra de transformação de tensores de ordens quaisquer, só repetindo a regra para cada índice. E também construir tensores mistos. Por exemplo, se eu tiver um tensor T alfa beta, ele é contravariante no índice alfa e covariante no índice beta. Então eu vou ter uma derivada para um índice, uma derivada para o outro índice. Cada uma dessas derivadas obedece à regra respectiva. E aí eu tenho aqui o T barra, que eu vou chamar aqui de mini, e aí agora é só completar com a regra para cada índice. Então vamos pegar o primeiro índice, que é o índice alfa, ele é contravariante, então a regra dele é assim, ó. Que aí eu reproduzo exatamente isso aqui, mi com mi está somando, e alfa se mantém aqui. Essa é a regra da parte contravariante. Da parte covariante é o índice embaixo, então eu tenho que seguir essa estrutura. Então eu coloco o beta aqui, o ni aqui, e aí é sem barra, né? Aqui vai ficar com barra. Então fica com uma coisa semelhante a essa. Esse é o tensor misto. Tá? Então a gente está pronto, se entendemos isso, para partir para algumas propriedades, como um produto escalar de dois quadrivetores. A propriedade que eu preciso preservar do produto escalar é que ele gera um invariante. Então, se eu faço o produto escalar num sistema, ele tem que ser igual ao produto escalar no outro sistema. Isso significa ser um invariante. Em outras palavras, né, eu quero fazer uma definição que me leve à seguinte propriedade: um B escalar A, sendo esses dois quadrivetores, vai ter que ser igual a um B escalar A no sistema com barra. Tá? Então eu faço a seguinte definição: eu defino o produto interno como o produto escalar de dois vetores ou quadrivetores, como o produto das componentes de um vetor na forma covariante e o outro contravariante. Então aqui eu assumo um somatório implícito representado por esse alfa. Então, por extenso, o produto escalar vai ser isso aqui. Então, faço um produto com as componentes de mesmo índice, né? Só que um na forma covariante e outro na forma um covariante e outro contravariante. Tá? Então, por que isso? É porque assim, desse jeito, e usando as regras que nós acabamos de ver, eu garanto a propriedade fundamental, que é a propriedade de invariância, né? Representada por essa equação. Para ver isso, eu vou fazer a transformação partindo do B escalar A e vou mostrar que ele vai ser igual ao BA. Então eu faço a transformação. Isso eu estou querendo dizer que é um B alfa, A alfa, seguindo a nossa definição. É isso. Então vou transformar esse através de uma derivada
né? Vou colocar um índice μ aqui. Depois transformo esse a partir de uma derivada. Vou colocar o índice ni aqui. Esse é o covariante, esse é o contravariante. Então, o que eu faço? Para fazer a transformação do covariante, eu sigo a regra que a gente tinha definido lá em cima. Aqui é com barra, então aqui deve ser 100. Aqui fica assim. Eu tenho um somatório que vai ser sobre um índice μ, dessa forma. Aqui eu tenho a parte contravariante. Então, esse aqui é com barra, esse aqui é com barra. Esse aqui é alfa, aqui é alfa. E aqui então vai ficar o dxn. Então eu somo aqui e fica assim. Agora vamos escrever essa equação assim, ó, juntando essas derivadas. E a gente vai ler. Ao ler essa derivada, vai ficar claro que operação a gente obteve aqui. Então só rearranjei os termos, mas escrevi a mesma coisa. Olha, tenho isso. Agora vamos ler essa derivada. dxmi, dx barra alfa, dx barra alfa, dxni. Ora, isso é uma regra da cadeia. Na prática, o que isso faz é derivar dxmi, dxni. Aí eu acrescento aqui o que a gente já tinha. E aí a gente agora consegue perceber o que significa a derivada que sobrou dessa regra da cadeia, né? Significa uma relação entre coordenadas ou variáveis independentes no próprio referencial, no referencial S no caso. E isso só tem duas opções, ou é 0 ou 1. É 0 quando μ é diferente de ni, porque aí eu vou ter tipo dx, dy, dx, dz, dx, dt. Isso é 0, porque as variáveis são independentes. E é 1 quando μ for igual a ni, porque aí eu vou ter dx, dx, ou dy, dy, ou dd, dt, ou dz, dz. Então isso eu represento por esse delta de Kronecker, mantendo os índices lá em cima e cá embaixo, desse jeito. E é o que eu tenho. Então eu posso reescrever isso, lembrando então que μ aqui só pode ser igual a ni, né? Essa é a restrição imposta pelo delta de Kronecker. Então isso fica sendo um bμ a μ. Ora, bμ a μ é o produto de componentes de um vetor convariante e o outro contravariante. É a definição de produto escalar. Notem que o μ é um índice mudo, né? Pode ser alfa, alfa, μ, μ, ni, ni, a, bb, tanto faz. Então, olha o resultado que eu cheguei. B escalar A é B barra escalar A. Logo, é um invariante. E isso eu uso, então, para definir o produto escalar. Tá? Usando essa ideia de produto escalar e a ideia de tensor métrico, eu posso fazer operações de subir e abaixar índices, que são fundamentais, por exemplo, essas operações, uma vez que aqui eu tenho, se eu precisar de um produto escalar, o que eu vou ter aqui um índice embaixo e um índice em cima. E se eu tiver os dois tensores com índice em cima, como é que eu faço essa conta? Ora, eu tenho que abaixar o índice de um deles. E como eu faço isso? Ou subir, né? Então, eu faço da seguinte forma, olha. Eu vou definir assim e mostrar para vocês que realmente faz sentido com tudo que a gente viu. Vamos supor que eu tenho um V, um tensor, com um índice em cima, e eu quero passar ele para ser representado como um tensor covariante. Então, eu faço isso seguindo essa regra aqui, olha, que é a regra de abaixamento do índice. Eu somo sobre ni, sobra o índice μ embaixo, e esse índice μ embaixo representa esse tensor na sua forma covariante. Para subir o índice, eu faço semelhante usando o tensor métrico na sua forma contravariante. Eu faço assim, como se eu tivesse um aqui em cima, assim, né? Desculpa, como se eu tivesse um com o índice embaixo e quero passar ele para o índice em cima. Então é só fazer isso aqui. Eu somo sobre o ni some, sobra um índice em cima que é o mi, e isso leva à versão contravariante do tensor. Ora, isso faz sentido usando a ideia de produto escalar, né? Lembra que na geometria a gente tinha obtido uma forma fundamental que era um produto escalar, dx escalar dx. Eu chamei isso de ds2. E isso foi escrito como um gmini, dxmi, dxni. Nós vimos que isso aqui de fato se transforma como um tensor covariante de ordem 2, etc. Isso aqui como tensores de ordem 1 contravariantes. Mas isto é chamado de métrica justamente pela propriedade que nós vimos, que é com isso que a gente mede distâncias, né, na superfície. Isso na geometria diferencial. E isso é um produto escalar, né? Então, porque o produto escalar mede distâncias, a gente
tem essa noção, é a interpretação do produto escalar, né? E a gente viu que ele é escrito dessa forma. Agora notem aqui, se eu uso a regra de abaixamento de índice que eu escrevi aqui, essa parte aqui, olha, o que representa? Vamos supor, esse Gni com esse DXNI. Então, olha, índice em cima e embaixo repetido, né? Em cima e embaixo. Então, é como se fosse aqui, ó, Ni com Ni. Ni com Ni. Então, isso aqui pode ser escrito como um DXNI, é Mi, ó, pegando este com esse. Ni com Ni, somo, né? Sobra um índice embaixo que é o Mi. É exatamente essa conta aqui. Então, esse Gemini com esse DXNI gera o DXMi com índice embaixo. Mas eu já tinha um DXMi com índice em cima, então ele fica aqui. Ora, isso é o produto escalar, dx escalar dx, que é de onde a gente partiu. Então, realmente funciona direitinho, dessa forma. Uma pergunta que fica, né, é quem é o tensor métrico com índice em cima, né? Então, eu defino ele a partir do tensor métrico com índice embaixo, a partir de uma relação de inversas, né? Eu defino Gemini com índice em cima como a inversa da matriz que representa o Gemini com índices embaixo. É a inversa. Se é inversa, vale a seguinte relação, olha, um G alfa beta, G beta gama representa um produto de matrizes, né? Esse somatório em beta que está aqui implícito faz um produto das duas matrizes. E se uma é inversa da outra, por definição, isso vai dar 0 ou 1, né? Vai ficar 1 na diagonal e 0 fora da diagonal. Ou seja, se a matriz é inversa da outra, né, o produto delas é a matriz identidade. Matriz identidade pode ser representada por esse delta de Kronecker. Tá? Logo, isso aqui a gente pode usar para definir o Gemini com índice em cima, e aí fica tudo fechadinho, tudo definido, e a gente pode usar essas regras de subir e abaixar índice. De particular importância é o fato de que quando a gente tem esse produto, né, feito desse jeito, a gente gera invariantes. Gerar invariantes vai ser uma coisa fundamental na física que a gente vai descrever usando tensores.